Deus, a última palavra vem do Senhor, meu Deus da glória. Nesta noite, meu Deus, fica à vontade, Espírito Santo. Usa o teu servo nesta noite. E que algo, meu Deus, venha acontecendo de diferente nesta noite. No meio do teu povo, meu Deus, porque onde o Senhor passa, onde o teu Espírito Santo passa, meu Deus, algo acontece. Aleluia. A transformação, a salvação, meu Deus da glória. Que nesta noite, meu Deus, a tua palavra venha se cumprir em nome de Jesus Cristo, na vida daquele que crê, meu Deus, e obedecer a tua palavra. Assim eu entrego a vida do teu servo e da tua serva em tuas mãos, meu Deus. Que o teu Espírito Santo venha revestir eles, revestir a minha vida, Senhor, porque sem o Senhor não sou nada, aleluia. Mas quando eu tenho o Senhor, meu Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Igreja, você pode todas as coisas, porque quem fortalece você é Deus, quem fortalece você é o Espírito Santo, aleluia. Você não se fortalece só não, igreja. Quando você se levanta, é Deus te levantando, aleluia. Abençoa o teu servo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor. Pode vir, pastor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Podem se sentar. Eu cumprimento a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é culto de terça-feira, culto de família. E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, já que nós somos pó e cinza, e Deus é a rocha inabalável, e Ele é que nos permite que estejamos aqui. Aleluia! Neste culto abençoado, eu gostaria que os amados irmãos em Cristo, nesta noite, aleluia, abrisse a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo, nesta noite, aleluia, de número 7. A evangelista Luzenível hoje está ali com seu esposo, está convidada a se sentar aqui neste altar para a glória de Deus. Evangelista Luzenível. Amados, 1 Samuel, capítulo de número 7. Glórias a Deus, porque Ele merece. Aleluia! E nós estamos vivos pelo poder que há no nome dEle, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia, Santo Deus de Israel. Os amados que estão esquecidos, né? 1 Samuel fica depois do livro de Juízes, no Antigo Testamento. Mas eu creio que os amados já encontraram. Os que já encontraram, diga aleluia. Capítulo 7. O começo do texto, que nós chamamos de prólogo. Se você observar, não tem verso 1, tem o verso 2. Porque o verso 1 nós chamamos de prólogo. Diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Leamos o verso 2 e o 3. O 2: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e ainda preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Diga graças a Deus e aplauda esta palavra nessa noite. Louvado seja Deus. Nós também estamos pregando para os irmãos que estão inscritos no canal, os mais de 1.300 inscritos que estão acompanhando este culto pela internet.
Meus amados irmãos, esta palavra é muito forte. E eu estava hoje, como nós sabemos, os irmãos já sabem, para estar aqui, e esta frase não é minha, é da evangelista Soares. Ela sempre diz: para estar aqui não é fácil, e Deus tem que trazer e tem que usar. E para falar até sei um pouco, né? Mas bobagem no altar, nós não podemos levar bobagem do altar para as pessoas. Então, se Deus não mostrar o caminho, a palavra a ser revelada, nós não temos condições nenhuma de levar o evangelho. Então, diante disso, eu fui orar para ver se Deus tinha misericórdia da igreja, já que ela vai receber o pacote celestial dessa noite, e da minha vida, não é verdade? Para que eu não venha ser envergonhado, sem saber o que dizer com o microfone na mão. E quando eu me ajoelho, aleluia, louvado seja Cristo da cruz, Ele me dá esta palavra. E o Espírito Santo, para quem acredita que Deus fala, quem crê que Deus fala aqui? Eu creio. Glória a Deus. Como diz nosso pastor líder, hoje eu falei com ele, e ele falou comigo, e na fala que Deus se reportou para comigo, ele disse assim: pregue hoje, bem forte, a voz forte, diz, pregue hoje em 1 Samuel e fale da Arca da Aliança. Glória a Deus. Ai, 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 eu peguei e me animei e saí. Aí minha esposa disse: Deus falou, meu filho? Disse: falou, mas falou para eu pregar em 1 Samuel. Amém, amados? Então esta palavra, aleluia, Deus que está falando nessa noite. A Bíblia diz, se você conhece essa palavra, já foi ensinada, já foi pregada, etc e tal. Mas como Deus quer que eu fale hoje mais uma vez, alguém aqui ainda não escutou. Ou então Deus vai falar diferente, com a mesma palavra. Sabemos nós que a Arca da Aliança, aleluia, era um instrumento onde o povo de Deus andava com ela, como diz o povo do interior, andava com a arca para cima e para baixo, porque as pessoas não estavam dispostas ali a serem derrotadas na batalha, e estando elas com a Arca da Aliança, a vitória sobre os inimigos era certa, pois a Arca da Aliança representava nos tempos de antigamente, nos tempos, por exemplo, de Davi, nos tempos de Samuel, profeta da promessa ali, representava o poder de Deus. A Arca da Aliança, para você que não se lembra ainda, pois eu creio que esta igreja conhece a palavra, mas se você já esqueceu, a Arca da Aliança, aleluia, ali andava com o povo de Deus, com o que nós chamamos de israelitas, que hoje é a igreja do Senhor, e aonde esse povo ia para guerrear, por exemplo, contra os cananeus, contra os jebuseus, contra o povo que era ali, um povo que era contra o povo de Deus, contra os filisteus, e ali ele andava com essa arca, porque a arca representava o poder de Deus, a santidade de Deus, e ali a unção de Deus estava sobre aquela arca. E a arca, meu amado irmão, era algo muito valioso. A presença de Deus, representada pela arca da aliança, ela, na verdade, nem todas as pessoas tinham a capacidade espiritual de conduzi-la. Esta arca era um instrumento que estava localizada no interior de outro instrumento por nome de tabernáculo. O tabernáculo era um espaço sagrado e consagrado a Deus, onde havia ali vários setores. Havia a entrada do tabernáculo, havia o lugar ali da propiciação, havia o lugar ali das pessoas se arrependerem, de lavar as mãos, de se consagrarem, havia o lugar santo ali no tabernáculo, e havia o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. E esta arca, repito, representava a presença de Deus. E este povo, quando ia para a guerra, não ia sem a presença de Deus. Olhe para teu irmão e diga assim, pergunte a ele: você está com a presença de Deus na sua vida? Oh, glória! Aleluia, Deus. Quando os israelitas iam para a luta, eles venciam esta luta porque andavam na presença de Deus. Mas quando eu olho para o texto sagrado, vamos descobrir algo muito forte, que esta presença de Deus, a Arca da Aliança,
nem todas as pessoas podiam levá-la. Se você estudar a Bíblia, vai descobrir que nessa mesma época, Soares, havia um homem chamado Eli, sacerdote em Israel, homem de contingência, homem de importância social, geográfica, econômica e até espiritual, pois se tratava de um sacerdote. E ali, um homem que tinha boas amizades, na verdade, bom conhecimento, mas chega um tempo em que os seus dois filhos, por nome Ofni e Finéias, eles estão na desobediência diante de Deus. Estão descumprindo a sã doutrina, estão pulando a cerca, como diz o pregador do interior, estão pulando o muro. Um pregador do interior usa muito essa passagem, que ele estava o crente Raimundo, um dia na igreja e outro no mundo. E ali os filhos do sacerdote, já que hoje é culto de família, estão envergonhando o ministério do pai, Eli. Mas a Bíblia diz que Eli, por saber, por tomar conhecimento que os seus filhos estão no erro, no pecado, a Escritura diz que o pecado ou os pecados de Ofni e Finéias é tão alto, tão grande o nível de pecado, que eles chegam, o pregador Jonade, a manter relações íntimas na própria casa do Senhor. E quando o pai, por nome ali, fica sabendo, ele não toma uma decisão brusca, tipo, pare com isso, ou então eu vou na verdade fazer algo com você. Mas não, ele só reclama com a voz branda, onde a Bíblia diz em Provérbios que nós temos a capacidade e autorização de repreender o filho com vara. E repreender o filho com vara não é necessariamente a pegar um pau grosso e dar nas costinhas do seu filho, mas é ser mais enérgico ao decidir com o seu filho, mas ser mais enérgico a tomar decisão com relação ao seu filho, a ser uma pessoa de pulso firme, como pai, como mãe. Mas Eli, ele fala com a voz branda, aos 98 anos de idade, ele não é um pai mais enérgico. E os seus dois filhos, ele tinha contato com o altar da casa de Deus, Ofni e Finéias. Eles começam a andar com a arca da aliança nas mãos, onde ele estava em pecado. Mas a Bíblia diz que não podia qualquer pessoa caminhar com a presença de Deus. Eu quero informar nessa noite, caros irmãos em Cristo, que a presença de Deus não é para qualquer pessoa. Para sentir a presença de Deus e para carregá-la na sua vida, você tem que estar em santidade, em buscando a presença do Senhor para poder carregá-la. Nem todo mundo pode estar recebendo a presença de Deus se estiver na macumbaria. Nem todo mundo é capaz de andar na presença de Deus se estiver na idolatria. Nem todo mundo é capaz nem vai recebê-la se estiver no pecado, na transgressão da palavra. Porque a presença de Deus é para aquele que está arrependido, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro Jesus. A Bíblia diz que somente os levitas e os sacerdotes tinham a autorização de Deus para carregar a presença dele. Mas a Bíblia fala, aleluia, que esses dois homens em pecado bote a mão aonde Deus não mandou. Irmãos, tem muita gente achando que as coisas de Deus é brincadeira. Tem gente abrindo ministério, minha esposa, estando em adultério, estando em fornicação, estando no pecado. E você me pergunta, mas irmão pregador, quem é que não peca? E eu respondo embasado na palavra: todos são pecadores. Mas existe uma grande diferença entre você ser pecador, assim como eu que sou pecador, e você viver no pecado. E você viver uma vida promíscua, uma vida envergonhosa, uma vida de escândalo, sabe? A pessoa dorme pecando, acorda pecando e vive no pecado. É isso que Deus abomina. Mas tem gente aí querendo receber a presença, querendo ter essa presença, querendo conduzir essa presença e até passar com a mão, impondo a mão na cabeça, essa presença, onde a pessoa está em pecado, meu irmão.
E tem gente querendo abrir ministério, estando ele ou ela no escândalo, e não vai ter a presença de Deus, e não vai receber a presença de Deus, e a presença de Deus não vai habitar nessa pessoa. A presença vem, como se diz, só ali rodeando, mas não tem como habitar em qualquer pessoa. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel vai uma peleja contra os filisteus, nesse momento acontece algo que causa espanto. O que é, pregador? É que esse povo vai à luta e vai com a presença de Deus, na presença de Deus. Por quê? Porque levam a arca da aliança. Mas pelo motivo de essa arca estar sendo conduzida por dois homens, os filhos de Eli, em pecado, eles perdem a luta contra os filisteus. Sabe o que é isso, meu irmão? É que se a pessoa não estiver diante de Deus corretamente, ainda que sinta a presença de Deus neste culto, aleluia, essa presença que é momentânea, que é instantânea, que é de minutos, não será capaz de fazer você vencer a sua luta, que dura um tempo todo. É desse jeito, Deus. Os filhos de Eli, eles foram para a batalha com o povo de Israel para guerrear contra os filisteus, mas eles tinham que largar o ofício de condutores da arca, porque eles estavam incorretos diante de Deus. Mas ainda assim eles vão o quê? Diante de Deus, conduzindo a arca. A pessoa certa não era eles. Ele tinha que se enxergar e se avaliar. A Bíblia diz que nós temos que nos avaliar. Aqui ninguém vai te avaliar, meu irmão. Você não pode me avaliar. Quem te avalia é Deus. Mas quando você se avalia, mas quando você se arrepende, Deus vem com bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Porque Deus quer abençoar aquele que se arrepende, aquele que tem vida nova em Cristo. Porque a Bíblia diz que quando você conhece Cristo, nova criatura você é. Ainda que o diabo diga que você é um velho, não, você é novo. Você é novo em Jesus Cristo. Você é novo agora porque você nasceu de novo na presença de Deus. Mas aqueles dois não queriam nascer de novo, queriam ir com o fermento velho para a luta. E quando a pessoa vai lutar com o fermento velho, é só para penar. Para você ir para a luta, tem que ser restaurado, renovado, arrependido, consagrado. Ninguém vence o diabo sem consagração. Ninguém vence o diabo com brecha, meu irmão. Mas os dois abriram cancela, brecha, porta, a boca, tudo. Só não abriu, aleluia, o coração para Deus. Ainda assim, eles vão em frente guerrear. Diz a Escritura que havia uma espécie de mordomo que vem correndo. Aí vem contando toda a cidade. O grito é grande, o clamor é grande. O que aconteceu, pregador? O que aconteceu é que na guerra os filhos de Eli morreram, e o velhinho de 98 anos está vigiando pelo caminho, olhando sentado na cadeira. O susto é muito grande, ele cai duro no chão. A Bíblia vai dizer que ele morre também de desgosto, e a preocupação com a arca da aliança. A Bíblia diz que uma nora de Eli está grávida, e com o susto ela acaba também o quê? Caindo para trás e tendo filho à força antes do tempo. Irmão, a vida de Hófni e Finéias acabou ali mesmo. Por quê? Porque foi para uma luta sem a presença de Deus devidamente. Quer saber de uma coisa? Sem a presença de Deus devidamente, você é atingido pelo seu adversário. Não queira usar aquilo que Deus não te entregou ainda, se não for o tempo de Deus. Aleluia! Quem é espiritual está entendendo que o Espírito Santo está expressamente falando da igreja. Não queira carregar o fardo pesado, aleluia, que alguém está carregando nesta noite. Porque Deus sabe a quem dá o peso, a quem suporta. Glória a Deus.
Não queira estar no lugar de alguém. Aleluia. 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 O qual Deus colocou para estar. Tudo tem o seu tempo. Aleluia. Não queira dar murro em ponta de faca. Os filhos de Eli estavam à força no ministério. Não tinha capacidade. Estavam em prostituição. Ainda assim eles estavam à força. E com Deus não é com força. E com Deus não é se oferecendo. Deus é quem chama. Deus é quem elege. Não vamos entrar no céu à força. Aleluia, Deus. Aleluia. Não devemos nem podemos entrar no céu à força. A arca da aliança representa algo muito santo. Aleluia. E se alguém está no erro, tem que se purificar primeiro para receber a presença de Deus. Eu tenho andado em alguns lugares onde tem igreja pentecostal, e ali alguém que a gente sabe, não porque a gente pergunta, é porque é notório a convivência de alguém no dia a dia. E a pessoa, Noêmia Soares, é só misericórdia, mas ainda assim entra no chamado Pentecoste e começa a pular da cambalhota, correr e profetiza mais do que o pregador. Está no pecado. Isso é mentira, isso é um engano. Para receber a presença de Deus tem que estar correto com Deus. Aleluia, Deus. É difícil, meu irmão. Você recebe a presença de Deus. Tem dia que demora a receber. É verdade. É mentira. Se você escutar alguém dizer o que ele pregou lá, diga assim: o meu pastor disse que era mentira. Diga que eu me responsabilizo. Para receber a presença de Deus tem que ser com o joelho no chão, jejum, arrependimento. Aleluia. Não é de qualquer jeito que você está cheio. Para se encher de contenda é fácil, viu? Para se encher de mentira é fácil. Para se encher de inveja é fácil. Mas para se encher de Deus tem que se esvaziar primeiro. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E como eles vão para a luta desmantelado, desmantelo de qualquer jeito, o que acontece é que eles morrem na luta. Se você que está com a luta grande travada na sua família, não vai lutar de qualquer jeito não. Vá firme nessa luta para vencer mesmo, mas não vá brincando de ser crente, dando uma de guerreiro sem ser. É necessário que você se santifique, se purifique, se arrependa, para depois ser a luta. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. O que é isso, pregador? Que você tem que primeiro, aleluia, se humilhar diante de Deus, orar, buscar, se consagrar, se for preciso chorar, e depois resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. A Bíblia diz que está todo mundo no fracasso, o povo de Israel carregando a arca da aliança, mas com a pessoa errada conduzindo a arca, acaba desfalecendo. Sabe o que o Espírito Santo diz aqui agora, minha esposa? Que ainda que a igreja sinta a presença de Deus, é forte. Como diz, eu vou dizer, né? Ainda que a presença de Deus esteja sendo conduzida por alguém, aleluia, ainda que a igreja sinta esta presença, ainda que o povo reunido ali como santo, como é o caso de hoje, veja, sinta a presença de Deus, mas quem está conduzindo estiver em pecado, o pastor, vou ser sincero, estando em pecado, está tudo acabado. O povo de Israel estava sendo o quê? Vem da presença, vem da arca sendo conduzida, mas só que a pessoa conduzia a arca ilegitimamente, e pelo pecado dos dois, a luta, quem vence é os filisteus. Ou seja, se você está aí embaixo, sentir a presença de Deus na igreja, mas se eu estiver em escândalo, a vaca vai pro brecho. Se eu estiver em pecado, escondido, em escândalo, você pode ir para o culto de quinta-feira, sentir a cura, o milagre, porque Deus usa o instrumento que dá lugar. Só que depois, irmão, é fogo depois se acaba, porque Deus tira do altar
aquele que está carregando a presença ilegitimamente. Não precisa ser teólogo para entender o que Deus está falando. Se eu pregar a palavra de Deus em pecado e escândalo, e ainda assim ser cheio de Deus, e a igreja se encher também, mas isso aí tem prazo de validade. Aleluia! Nós temos que entender que não é de qualquer jeito que vai para a luta. Olhe para seu irmão e diga: não durma. Você carrega a arca da aliança ilegitimamente? Meus amados irmãos, mas no capítulo 7, o texto vai dizer que esta arca, no capítulo 6, a arca é conduzida para uma nova terra, uma terra distante, aonde ali as pessoas não têm comunhão com Deus, porque com a morte da família de Eli, a arca fica nas mãos de quem? Dos inimigos. E esta arca é conduzida para uma cidade, para um lugar chamado Bet-Semes, onde só tem gente que adora Deus de Baal. E aonde tem gente que só adora Deus de Baal, não vai querer se apropriar da presença de Deus. Porque o povo da igreja, meu irmão, começa a dançar, a pular, a bater palmas na presença de Deus. Mas o povo que adora Baal, samba, pula na presença de quê? Dos encostos. Então como é que a arca da aliança vai ser bem-vinda, recebida, aplaudida num lugar escuro de trevas? O que acontece é que esse povo vai levando essa arca da aliança, e o próprio Deus permite que este povo impuro, cheio de pecado, fique o quê? Totalmente o quê? Tocado por Deus, não com o bem, mas com o mal. Todo mundo da cidade é ferido com o quê? Com hemorroidas. A Bíblia vai dizer que só pelo fato desse povo que não tinha Deus no coração receber a presença de Deus, as hemorroidas entram no corpo deles, e principalmente nas partes íntimas. As partes íntimas são feridas, e toda a cidade ali onde tinha recebido a presença, sabe, começa a ficar ferido, tocado por Deus. A ira de Deus tocou naquele povo. Por quê? Porque as coisas de Deus são sagradas, consagradas a Ele, e nem todo mundo pode receber. Tem que se arrepender primeiro. A Bíblia diz, no capítulo 7, que então vieram homens de Kiriat e Jearim, e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Irmãos, o texto diz aqui que levaram a arca dali, a presença de Deus, para uma casa onde lá morava Abinadab, e o filho dele, Eleazar, foi o quê? Consagrado para o quê? Para olhar, para guardar, para conservar a arca da aliança. Sabe o que é isso? Primeira pessoa foi se santificar, se consagrar, para tomar posse da presença de Deus. Aleluia! Se você quer ser cheio de Deus sem ser espírito de engano, se consagre, para você não ficar somente olhando o irmão cheio e você só contemplando. Se você quer ser instrumento de Deus na presença do Senhor, então se esvazie do seu eu para receber a presença de Deus na sua vida. Este homem se consagrou para tomar posse da presença de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que este homem ficou o quê? Olhando esta arca. Mas quando eu olho para os dias de hoje, eu vejo muita gente, aleluia, sem compreender, mas você vai entender melhor agora. A Bíblia diz que hoje no Novo Testamento nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja,
a presença de Deus agora pode estar na sua vida. A presença de Deus está na sua vida hoje, dentro de você que se arrependeu, que aceitou Jesus, que é selado pelo Espírito Santo do Senhor da glória. Glória a Deus. Hoje é diferente, irmão. Você não precisa mais cadê a arca? Não. Você é a arca ambulante. Oh, glória a Jesus. A presença de Deus hoje está dentro de você. A presença do Espírito Santo está na sua mente, no seu coração. E é por isso que você glorifica a Deus e sente algo forte durante o culto, meu irmão. Quando você ora, quando você se consagra, porque Ele habita dentro de você. Aleluia! Aleluia! Alguém pode chegar no culto. Rimia, suri, rabaxaria. Cantuini, show, ihara, da sui. Rimia. Rimia, baixou. Eu estou sentindo a presença de Deus. Porque Ele falou assim: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio delas. E se você está concentrado no céu nesta noite, se prepare para receber esta presença. Glória a Deus. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo nessa noite. Aleluia. E você pode sentir também, meu irmão. Sabe por quê? Porque a presença de Deus já está dentro de você. Sinta agora. Sinta a presença dele, porque está em você agora. Alguém pode dizer assim: cadê que eu não estou vendo? Não vê mesmo não, meu irmão. Só sente você que tem intimidade com Deus e está diante dele em consagração. Aleluia. A Bíblia diz que Deus foi muito claro, irmão. Que Deus não habita, isso é muito forte. Deus não habita em templo feito com mãos de homens. Isso é muito forte. E alguém pode se revoltar e dizer assim: mas então vamos derrubar a igreja, porque Deus não vai habitar aqui dentro. Calma, vamos para a Bíblia. Deus não habita em templo feito com mão de homens, mas Ele habita dentro de homens. Irmão, é diferente. Mas o próprio Deus manda que você vá à casa de oração. Deus manda que você venha para cá buscar a presença dEle. Deus manda que você tenha uma igreja, sabe, um ministério, para se sentar, para ficar